Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para vocês aqui, para o pessoal que está em casa aí. Pessoal que está em casa, está conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, senhor. Beleza. Bom, está gravando já a aula. Vamos iniciar hoje com a parte de sistemas operacionais. Eu coloquei aqui como aula 7, mas não é aula 7, é aula do dia 18/11. Eu estou usando o mesmo material que eu estava usando lá com a turma do 5º período. Então, na aula de hoje, a gente vai dar sequência na parte lá dos sistemas operacionais. Na semana passada eu dei aquela parte mais introdutória para vocês e tal, mas como um resumão. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos componentes lá do sistema operacional, que é o gerenciador de tarefas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse gerenciador e tal, algumas características dele. Basicamente é como se fosse o gerenciamento de processos que tem nos sistemas operacionais. Então, primeiro a gente vai ver essa questão do conceito da tarefa, o que é uma tarefa num sistema operacional, e aí um pouquinho de como isso é implementado em relação a essa parte de implementação aqui, que não vai dar tempo de falar tudo hoje. Tá? Então, como eu comentei um pouquinho também na aula da semana passada, normalmente o computador está executando muito mais atividades, muito mais processos do que o número de processadores ou o número de núcleos de processamento disponíveis. Como que resolve esse problema, então? Você tem que fazer o que a gente chama de multiplexação de processadores entre as tarefas. Então, você vai pegar tudo aquilo que você tem disponível e você vai dividir o tempo de processamento entre todas as atividades, todas as tarefas que o sistema operacional está executando. Porém, mesmo assim, em muitos casos, a capacidade de processamento ela é insuficiente para atender a tudo aquilo que está sendo feito pelo sistema operacional, todas as tarefas que estão sendo executadas. Aí, então, por causa disso, os sistemas operacionais, eles, no geral, seja Windows, Linux, Android e tal, eles têm que criar estratégias para que cada atividade consiga receber o tempo de processamento que ela precisa para executar aquilo que ela precisa, né? Então, a gente vai ver isso na aula de hoje, esses principais conceitos aí e essas estratégias que são utilizadas pelo processador, pelo sistema operacional, para que todo mundo consiga ter tempo de processamento e consiga executar as suas atividades ali no computador. Então, normalmente, há a necessidade, como eu falei, de você executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, normalmente, você vai ter várias coisas lá. Você pode estar editando imagens, você vai estar imprimindo alguma coisa, você vai estar ouvindo uma música, você vai estar fazendo um download da internet. Muitas vezes, essas tarefas todas estão acontecendo ao mesmo tempo no teu sistema operacional. Isso aqui é só um exemplo, tá? Por exemplo, se eu for pegar pelo meu agora aqui... Professor, Oi, diga. Podia apresentar para nós também. Nossa, melhor. podia, né, cara? Foi mal, eu esqueci. A tela inteira. Desculpa, eu esqueci. Eu abri Professor, aproveitando o embalo... Diga. Esses material de sistemas operacionais, você vai postar o livro e os demais aonde? Tá tudo... Eu tô postando lá no Google Class de vocês. Da semana passada, tá aqui já, ó. A aula dia 11/11, que foi a aula da semana passada. Ah, tá. Eu não recebi a notificação do e-mail, daí eu não... E daí eu postei a aula e aqueles capítulos dos livros lá que eu falei. Que, na verdade, a aula foi um resumo, e daí os capítulos eram onde tinha mais descrito e tal, os dados. Aí a aula de hoje é a mesma coisa. Depois eu vou postar o vídeo, os slides e os 2 capítulos do livro lá, que é referente ao conteúdo aí. Beleza, obrigado. Então, beleza. Então, como eu falei, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de tarefas agora. Tem um monte de coisa executando ao mesmo tempo. Eu tenho o próprio gerenciamento de tarefas, eu tenho o Google Chrome. O Google Chrome, percebam que ele dividiu em 22 processos para rodar tudo que está sendo executado lá no Google Chrome. Eu tenho 4 abas abertas aqui. Uma do Google Class, outra do Google Meet, a agenda lá e um e-mail meu aqui. Tá? Mas aí é a estratégia que o Google Chrome utiliza. Ele quebrou isso em 11 processos. E aí, para executar tudo isso, tem o PowerPoint aqui, o PowerPoint está quebrado em 2, tá? O Windows Explorer, e daí todas as coisas aqui que estão fazendo meu Windows rodar. Então, perceba, é uma quantidade enorme de processos sendo executados aqui
obviamente, muito menor do que o número de processadores que eu tenho ali. Então, quer dizer, o meu sistema operacional ele tem que ser capaz de conseguir executar todas essas tarefas, todos os programas que eu estou aberto ali, de forma que todos tenham esse tempo aí de cada um, né? Então, o processador comum, ele trata um fluxo de instruções por vez. Isso, na verdade, acontece em todos os processadores. Lembra que eu acho que eu comentei na semana passada que a ideia que o sistema operacional tenta dar, que o processador, é que todos os processos estão executando ao mesmo tempo. Porque eu estou com um monte de coisa executando ao mesmo tempo aqui. Quando lá por baixo mesmo, na verdade, não é. Ele está tratando um único fluxo por vez. Só que isso é tão rápido que a gente não percebe. Tá? E mesmo em processadores com vários núcleos, o número de atividades geralmente é maior do que o número de núcleos. Ou seja, vamos supor, esse processador aqui é um Core i7, se eu não me engano, ele tem, eu acho que é 8 núcleos. Então, quer dizer, cada um desses núcleos pode estar executando uma tarefa por vez, mas é uma por vez. Eles não vão poder executar um núcleo separado e executar 2 tarefas ao mesmo tempo. Eles não conseguem fazer isso. Então, para resolver esse problema, nós temos aqui a ideia, duas soluções. Uma solução ingênua e daí a solução que é utilizada mesmo. Qual que seria a solução ingênua? Você ter um processador para cada tarefa dentro do teu computador. Seria a solução ideal. Só que, obviamente, isso não é possível, até por causa de custo. É muito caro para você montar, criar e manter um processador rodando ali. Tá? Então, essa seria a solução ingênua, obviamente. Seria melhor. Se fosse possível, cada tarefa ter o seu processador, cara, a gente não ia ter problema nenhum com travar o computador. Diga. Tem aluno para aceitar para entrar na turma. Ah, desculpa, porque ele não está me notificando aqui, cara. Espera aí. Vai. Tá liberado. Se entrar mais alguém aí eu não perceber, me avisem, tá? Então, essa é a solução ingênua. Outra solução, que é a solução que realmente acontece, daí é o que eu falei para vocês, é a multiplexação do processador. Você dividir o tempo que cada tarefa tem para poder executar. Isso significa você compartilhar o uso do processador. Para que a gente entenda como que é feito esse compartilhamento aqui, a gente precisa entender como que funcionam as tarefas no sistema operacional. Então, basicamente, uma tarefa ela é a execução de um fluxo sequencial de instruções que visam atender uma finalidade específica. Como eu falei para vocês, pegar pelo meu gerenciador de tarefas aqui. O Google Chrome, para ele executar o que ele está executando agora, ele quebrou isso em 22 processos agora, tá? E cada processo está executando um fluxo de instruções lá para atender alguma determinada coisa ali que está sendo executada pelo Google Chrome. Tá? A ideia é que esse fluxo sequencial de instruções pode ser a realização de um cálculo, edição de um gráfico, formatação de disco, troca de informação entre processador e memória e por aí vai. Tá? Essa sequência de instruções, normalmente, ela é executada em linguagem de máquina, tá? Então, ela está bem próxima lá da linguagem de máquina, e ela é gerada a partir da compilação de um programa. Normalmente, isso, então, é denominado tarefa. Normalmente, vocês devem estar programando... Qual linguagem vocês estão usando em lógica de programação? É Java? Então, o Java, se eu não me engano, você tem que compilar antes de executar. Ou você pode compilar e executar logo na sequência, mas ele faz a parte ali de compilação. Ou seja, ele vai pegar, por exemplo, todo o teu programa, vai verificar se tem algum erro e tal, ele gera o executável e daí ele executa o programa. Basicamente, quando ele faz a compilação do programa em Java, ele está gerando um programa, uma tarefa em linguagem de máquina que vai ser executado pelo processador. Tá? É mais ou menos essa ideia, só que isso acontece com todos os programas que estão rodando ali no nosso PC. Qual que é a diferença, então, entre programa e tarefa? O programa, aquilo que a gente faz lá em lógica de programação, em algoritmos e tal, ele é um conjunto de uma ou mais sequências de instruções. Então, o programa, ele junta várias coisas. Então, por exemplo, de um programa daqueles que a gente gera, possivelmente várias tarefas vão sair dele. E essas tarefas daí vão ser executadas pelo sistema operacional. O programa, ele constitui, então, a aplicação ou utilitário, que a gente chama, é o Google Chrome, é o PowerPoint, é o Word, é os programas que a gente utiliza no nosso computador. A gente chama isso de conceito estático, tá? Um exemplo é o Notepad, como eu falei, Word, PowerPoint, Excel, todos os programas que a gente utiliza. A tarefa, então, ela é a execução em si, tá?
Então, por exemplo, o teu programa, quando você compila, ele vai gerar algumas sequências de instruções. Essas sequências vão ter que ser executadas pelo processador. O fato dela ser executada no processador, isso a gente é o conceito de tarefa. Ele pega aquela sequência de instruções e executa. Isso, como um todo, é a tarefa. Tá? É o conceito chamado de conceito mais dinâmico. O programa nunca muda. O fluxo de execução de instruções ele pode alterar de acordo com o tipo de entrada que tiver e tal. Então, o fluxo de execução normalmente pode sofrer alteração. Então, o programa ele pode ser visto como uma receita de bolo, enquanto a execução da receita é a tarefa propriamente dita. Como eu falei, uma receita de bolo, por exemplo, não vai ter uma tarefa só, vai ter várias. Tá? Então, essa que é a mesma ideia. Um programa quebra em várias tarefas e você vai ter que executar essas tarefas pelo teu processador. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Se eu abrir agora o site aqui do IFPR de Irati, a gente consegue identificar uma porrada de tarefas aqui em cima. Tanto que, se a gente abrir de novo o nosso Google Chrome aqui, ó, já aumentou o número de processos aqui que ele está em execução. Tá? E conforme você for abrindo novas abas, vai acontecer a mesma coisa. A ideia é que, quando você carrega uma página web, tem várias tarefas envolvidas. Por exemplo, uma delas, carregar todas essas imagens aqui, fotinhas e tal, que fazem parte, digamos assim, do design da página, isso é uma tarefa. Ele vai ter que carregar todos esses links aqui, onde eu posso clicar e ele vai me direcionar para uma nova página. Ele tem que carregar toda essa questão da formatação das fontes, de todas essas coisas que estão escritas aqui, a forma como estão escritas, cores e tal. Então, tudo isso, normalmente, nos navegadores é separado em várias tarefas. Tá? E a mesma coisa no processador. Ele está executando lá sempre várias tarefas para que os programas do nosso computador lá funcionem da maneira correta. Como que funciona, então, a gerência dessas tarefas? Como a gente está falando agora, não tem processador suficiente para todas. Tá? Então, ele tem que fazer a divisão do tempo. Então, essas tarefas, normalmente, quando elas vão ser executadas, elas têm um comportamento, uma duração e uma importância diferente. Porque a gente está rodando programas diferentes, mesmo para um mesmo programa, você vai ter tarefas com características diferentes. E o sistema operacional, então, ele que é responsável por organizar e executar, então, todas essas tarefas. Aí nós temos alguns tipos de sistemas em relação à forma como eles executam essas tarefas. Um deles, que quase não é usado mais, é o sistema monotarefa. Foi utilizado lá nos anos 40, mais ou menos, naqueles primeiros computadores lá que surgiram. Eles realmente executavam uma única tarefa por vez, tá? E eram sistemas que realizavam cálculos numéricos com fins militares. Então, a ideia era calcular problemas de trigonometria, balística, mecânica de fluidos e tal, coisas mais voltadas para a área militar. O carregamento do código, dados de entrada e dados de saída, eram feitos por operadores humanos. Eu mostrei um pouquinho disso quando eu falei para vocês lá da evolução da informática, lá na disciplina de OC. Tá? Então, tinha pessoas lá que tinham que mexer com botões, com fios e tal, para conseguir fazer o carregamento de código, entrada de dados e essas coisas. Então, a ideia do sistema monotarefa você tinha lá na memória a entrada, a task, que a gente chama, que é exatamente aquilo que precisaria ser executado, tá? Lembrando que processador e memória aqui sempre trabalham juntos, tá? Ele está aqui como se a execução é essa, como se fosse essa cobrinha aqui, como se estivesse na memória, mas a execução é sempre em conjunto, memória e processador. O processador precisa carregar os dados da memória para poder fazer a execução, tá? Mas nesse quadro aqui é como se estivesse tudo dentro da memória. Então, a gente tem a nossa task, a nossa tarefa, os dados de entrada dela, tá? E aí, temos aqui também a questão do controlador do disco. Então, por exemplo, o disco carrega os dados todos na memória, qual é a tarefa que precisa ser executada e os dados de entrada dela. Feito isso, ele carrega junto a tarefa em si e os dados de entrada, é o 1 e o 2 aqui. Feito isso, o processador e memória conseguem fazer a execução. Então, ele faz toda a execução daquela tarefa, gera uma tabela de saída, e essa tabela de saída volta lá para o disco rígido. Basicamente, era assim o funcionamento dos sistemas monotarefa. Então, tudo carregava na memória, executava e devolvia. O próxima tarefa só iria executar a partir do momento que o disco recebesse essa saída aqui. Antes disso, ninguém fazia nada.
Então, nesses sistemas, as tarefas elas podiam assumir alguns estados. Então, é o estado new, estado de nova, uma nova tarefa foi criada, ele starta a execução. Esse ponto aqui de transição entre um estado e outro, por exemplo, é quando os dados todos são carregados na memória. Aí depois a tarefa assume o estado de running, executando, tá? A partir do momento que a execução termina, ele gera os dados de saída e ela assume o estado terminated, ou terminou a execução, terminada, tá? Então, basicamente, em um sistema monotarefa, somente essas 3 estados aqui que a tarefa pode assumir. Um outro tipo, depois, esse sistema monotarefa, muito tempo era perdido com essa questão da descarga e carregamento dos dados lá na memória. Tudo era feito por um operador humano, tá? Para resolver esse problema de tempo que se gastava carregando as coisas, foi criado um programa monitor ou monitor de sistema, tá? Que basicamente, esse monitor de sistema ele era carregado na memória. No início da operação daquele sistema, do computador que estava rodando o sistema, e ele gerenciava a execução dos programas. Então, ele executava continuamente os seguintes passos. Ele carregava um programa do disco para a memória, carregava os dados de entrada do disco para a memória, ele transferia a execução do programa, que foi recém-carregado na memória, para o processador poder executar. Ele aguardava o término da execução e ele escrevia os dados de saída, lá o output, no disco. Tudo isso aqui antes era feito por um operador humano. Eles criaram um sistema, então, para começar a fazer isso. Então, o monitor de sistema é conhecido como o precursor dos sistemas operacionais, porque ele começou a fazer, basicamente, esse controle mais automatizado. Tá? Aí nós pulamos do sistema monotarefa, então foi criado o monitor de sistema, e daí disso pulou para o sistema multitarefas. Por quê? Alguns problemas ainda persistiam nesses sistemas anteriores. O processador ele ficava ocioso muito tempo, porque tinha todo esse tempo de você fazer o carregamento do disco para a memória, e durante esse tempo ninguém estava executando nada, ou seja, o processador estava lá parado, sem fazer nada. E normalmente também as velocidades dos dispositivos de entrada e saída é muito mais baixa que do processador. Então, se você precisasse mexer com entrada e saída durante a execução de uma tarefa, o processador ia ficar ocioso porque ele ia ter que ficar esperando esses dispositivos aqui responderem. Tá? Na época, os computadores usavam a questão de fita magnética para guardar dados e tal, e a leitura desse sistema também era lenta e o processador ficava ocioso nesse período. Na época, então, o custo dos computadores era muito alto e o consumo de energia era muito alto para que o computador ficasse lá parado esperando o dispositivo de entrada e saída, esperando o carregamento de dados e tal. E aí, qual foi a solução criada nessa época? A ideia de suspensão de tarefa. Essa ideia é que uma tarefa ela vai iniciar a sua execução. A partir do momento que ela precisa de um dado de entrada, ou ela precisa carregar um novo dado da memória, do disco e tal, ela vai ser suspensa, uma outra tarefa é colocada nesse momento em execução, e aí depois aquela outra tarefa retoma onde ela parou. Então aqui a gente percebe, lembrando de novo, processador e memória aqui estão ligados, tá? A execução aparece como se estivesse na memória. Então nós temos 3 tarefas aqui, ó, task A, task B e task C, que são 3 tarefas que estão prontas lá para execução no sistema operacional. Cada uma delas já tem os seus dados carregados na memória e elas podem começar a sua execução a qualquer momento. O monitor de sistema, ele que vai decidir quem que vai começar a executar. Vamos supor aqui, ele decidiu que quem vai começar a executar é a task A, tarefa A. Ela vai começar a executar, chega no momento que ela precisa fazer uma leitura. Essa leitura pode ser do quê? Dispositivo de entrada e saída ou dados que estão no disco. O que o monitor de sistema faz? Interrompe essa tarefa e ele passa automaticamente a execução para a task B. Tá? E aquela outra lá vai ficar esperando a leitura que ela precisa. E aqui executa-se então a task B, a hora que ele termina, volta a execução para o monitor, e aí o monitor percebe lá se aquela tarefa já leu o que ela precisava ler de dados, e ele dá o resumo aqui, que é voltar à execução de onde ela parou. E aí ele termina a execução e depois ele pode passar lá para task C. Vamos supor, ele interrompeu a task A, chegou aqui no meio, interrompeu a task B, aí ele teria 2 opções. Ele poderia retomar a execução
para a tarefa A ou mandar lá para a tarefa C. E ele vai fazendo essa distribuição da execução das tarefas. Existem algoritmos que fazem essa decisão, quem que vai executar, quem que tem prioridade, quais as tarefas, na verdade, que tem a prioridade na hora de fazer a execução. E aí nós temos aqui o ciclo de vida dessas tarefas, tá? Aí já é diferente lá do sistema montotarefa. Nós temos uma tarefa nova, a partir do momento que ela tem todos os dados de entrada, ela passa do estado novo para ready, que é o estado pronto, ou seja, ela pode executar a qualquer momento. A partir do momento que ela está no estado ready, ela recebe o processador e ela assume o estado running, executando. Se nesse meio tempo, enquanto ela está executando, ela precisa esperar por dado de entrada, dado do disco e tal, ela assume o estado de suspensa, tá? E aí o monitor lá, do sistema, ele espera os dados de entrada serem recebidos e tal, e depois devolve de novo aquela tarefa em estado de ready, ou seja, ela pode continuar a sua execução. Se a tarefa está executando e ela não precisa fazer leitura de dados de entrada nenhum, ela termina a execução e ela assume o estado terminated, tá? Então tem alguns estados a mais aqui, o principal é o ready e o suspended, tá? Que é a ideia que a tarefa está pronta para executar e se ela está durante a execução e ela é suspensa, ela assume o estado suspenso ali. Mas ainda tinha alguns problemas com esse tipo de sistema multitarefas aqui. E aí entram os sistemas de tempo compartilhado. Por quê? Como eu falei, restavam alguns outros problemas aí, porque se fosse fazer a execução de determinados tipos de tarefas, algumas delas ainda podiam monopolizar o uso do processador. Por exemplo, se fosse executado um programa como esse aqui, ó, no sistema operacional. Eu tenho lá as bibliotecas, estou inicializando duas variáveis aqui, ó, um i e uma variável soma. Estou criando uma estrutura de repetição, while. A condição de parada é que o item, enquanto o i for menor, igual que 1000. E aqui dentro, o que eu estou fazendo? A soma dela mesma mais o i. Só que eu não estou incrementando o i em nenhum lugar. Isso aqui vai entrar em um loop infinito. Tá? E isso vai ficar executando lá dentro do processador. Ou seja, ele ia monopolizar o uso do processador e ninguém mais ia conseguir executar nada, até que alguém percebesse lá que aquele programa está em loop infinito e interrompesse ele. Tá? Então, aí surgiu, então, os sistemas de tempo compartilhado. Tá? Porque a tarefa, então, um terminal de comandos poderia ser suspensa a cada leitura de teclado, por exemplo. O teclado está fazendo a leitura, ele interrompe aquelas tarefas que já estão em execução. Eu falei um pouco disso quando estava falando lá de interrupção e exceção e tal, na aula passada. Então, a interatividade também ficaria prejudicada. A ideia do sistema de tempo compartilhado, ou de compartilhamento de tempo, é que cada tarefa tem um prazo de processamento, ou seja, ela tem um tempo que ela vai poder utilizar o processador. Esse tempo é denominado quantum, tá? Que pode ser traduzido por fatia de tempo nos sistemas operacionais. Ou seja, ele tem um período ali que ele vai ter o processador para executar, estourou, ela vai ser suspensa e depois ela pode voltar à sua execução. Então, esgotado o quantum, a tarefa em execução perde o processador, a ideia é que ela é suspensa, e volta para a fila de tarefas prontas que podem ser executadas. Esse ato, ou seja, a ideia de você interromper a execução de uma tarefa à força, essa ideia, acabou o tempo dela, isso é denominado de preempção. Tá? E aí, os sistemas operacionais que fazem isso, que interrompem a tarefa, eles são chamados de sistemas preemptivos. Tá? Então, por exemplo, Windows é um sistema operacional preemptivo, Linux é um sistema operacional preemptivo e tal. E eles utilizam, então, essas interrupções para realizar a preempção, que é o fato de você interromper a tarefa e tirar ela do processador. Tá? Aí aqui nós temos o mesmo ciclo de vida, só que adicionou um novo estado aqui, ó, que é o estado de time preemption, ou seja, estourou o tempo daquela tarefa, ela sai do estado de execução para o estado ready, tá? Esperando uma nova fatia de tempo para ela poder executar e terminar aquilo que ela tinha para execução. Então, como eu falei, esse diagrama aqui é conhecido como diagrama de ciclo de vida das tarefas em um sistema operacional. Aí nós entramos agora no conceito de contexto.
Cada estado desse ciclo de vida aqui, ou seja, estado novo, estado ready, running, suspensa, terminada, é conhecido como contexto, tá? Ou seja, as tarefas, então, elas podem assumir diferentes contextos durante o seu ciclo de vida, tá? Uma parte importante desse contexto, ou seja, desse estado que a tarefa assume, diz respeito ao estado interno do processador durante a sua execução. Por quê? Como a tarefa ela pode ser suspensa a partir do momento que acaba o tempo dela, ela precisa ter a capacidade de, na hora que ela for voltar a executar de novo, ela continuar de onde ela parou. E para isso, dentro do contexto dessa tarefa, o sistema operacional ele precisa armazenar todos os dados para que aquela tarefa consiga executar de onde ela tinha parado antes. Então, por exemplo, tem várias informações que são salvas dentro do contexto de uma tarefa. O valor do PC, que é um registrador que tem dentro dos processadores, Program Counter, apontador de pilha, registradores. Então, todos esses dados que estão sendo salvos nos registradores do processador precisam estar guardados no contexto da tarefa para que ela consiga continuar a execução depois. Outra coisa que a tarefa também precisa ter de informação é se ela está usando algum recurso fora o processador. Está usando determinado arquivo para carregar a informação, está usando conexão de rede, está usando semáforo, está usando todos os recursos que ela está usando para ser executada. Então, cada tarefa possui um descritor associado a ela. Esse descritor é o cara que guarda todas essas informações para que a tarefa, a partir do momento que ela é suspensa, ela possa executar depois de onde ela parou. Tá? Isso é nada mais do que uma estrutura de dados no núcleo da tarefa. Então, junto com a tarefa, vai uma estrutura de dados que vai guardar todas essas informações. Vocês vão ter uma disciplina depois, no segundo semestre, que é uma disciplina chamada de estrutura de dados, onde vocês vão ver tudo que é tipo de estrutura de dados que a gente pode usar em programas e tal. E aí, vocês vão ver mais sobre as estruturas que são usadas aqui dentro, tá? São basicamente o que vocês vão ver lá na ementa dessa disciplina. Nessa estrutura de dados, normalmente são armazenadas informações relativas ao contexto da tarefa e os demais dados para gerência dela. Prioridades, estado e todas aquelas informações que eu falei antes, para que foi suspensa, ela possa conseguir executar depois. Esse descritor é chamado de TCB, ou Task Control Block. Tá? Bloco de controle de processo ou bloco de controle de tarefas. Tá? Então, é a estrutura de dados que vai guardar todas as informações das tarefas que estão em execução. Quais são as informações? Algumas delas. Toda tarefa tem um identificador, como se fosse um número, a identidade dela. Tá? Tem o estado que ela está durante o ciclo de vida todo dela. Informações do contexto do processador. O que tinha em todos os registradores enquanto aquela tarefa estava em execução. Lista de áreas de memória utilizadas pela tarefa. Normalmente, como eu falei, processador e memória trabalham sempre juntos. Então, todas as tarefas vai ter dados lá armazenados na memória. E, se ela for suspensa, eu preciso saber aonde que eu vou acessar depois as coisas para ela poder continuar a execução. Ela tem também uma lista de arquivos abertos, conexões de rede que estão abertas, recursos todos utilizados por aquela tarefa durante a execução dela. E aí, informações de gerência e contabilização. Qual que é a prioridade, data de início, qual que é o tempo de processamento que ela tem, e por aí vai, algumas informações que são salvas, então, nessa TCB. Tá? Normalmente, essa TCB é organizada em listas ou que a gente chama de vetores. Vetores é um conteúdo que a gente vai ver logo na sequência agora, nas próximas semanas, em algoritmos. Tá? Então, daí vocês vão entender mais o que é esse vetor aqui, como que ele pode ser usado para guardar informação. Aí, outra questão importante, a gente falou do contexto, que é basicamente o estado que a tarefa assume, tá? Dentro do ciclo de vida dela, e a gente precisa guardar todas essas informações. Por que a gente precisa guardar informações? Por causa da troca de contexto, ou seja, da troca de estados entre uma tarefa. Para que o processador, então, ele consiga retomar e suspender, ele precisa salvar todo o contexto atual na TCB, naquela tabela lá que eu falei, para que ele consiga restaurar isso tudo a partir do momento que aquela tarefa voltar à execução. Então, assim, o ato de você suspender uma tarefa, ela está em execução e você suspende, isso se chama troca de contexto. Tá? Por que troca de contexto? Está trocando o contexto daquela tarefa que está em execução por outra que vai entrar lá.
E aí a ideia é que precisa salvar todas as informações. Essa é uma operação, eu coloquei dedicada aqui, mas é uma operação delicada. Tá? Deixa eu corrigir já. Operação delicada e envolve manipulação de registradores que estão lá dentro do processador, flags específicos, e aí isso tem o detalhe, cada processador trabalha de forma diferente. Então não é uma operação tão simples de se fazer, tem que se tomar cuidado, porque aquela tarefa precisa voltar a executar depois. Normalmente essas trocas de contexto, elas são codificadas em linguagem de máquina, que é aquela linguagem mais próxima do processador mesmo. Durante a troca de contexto, existem questões que precisam ser resolvidas. Uma questão que a gente chama de questão mecânica, ou seja, você precisa armazenar e recuperar o contexto no TCB daquela tarefa. Tá? Então, a partir do momento que você interrompe uma, você precisa salvar tudo dela, e a hora que você iniciar ou retomar a execução de uma tarefa, você precisa carregar tudo aquilo que estava na TCB dela. Isso é feito por um conjunto de rotinas que são programadas em linguagem de máquina, e elas são denominadas despachantes, ou seja, rotinas despachantes, que vão despachar a tarefa. Pode despachar ela para suspensão ou para execução. Tá? São denominadas, então, despachantes ou executivos. Tá? E aí nós temos o problema de questões estratégicas para resolver, que é a ideia de a escolha da próxima tarefa que vai ser executada a partir do momento que aquela uma foi suspensa. Tá? Isso sofre a influência de diversos fatores, você tem a questão de prioridades, tempo de vida, tempo de processamento, etc. Isso é feito pelo que a gente chama de escalonador. Tá? Então, você salvar os dados, o contexto é feito pelo despachante, e você decidir quem que vai executar na sequência é feito pelo escalonador. Isso aqui, normalmente, é feito com algoritmos que têm a tarefa de estabelecer quais serão as tarefas que vão estar tipo, numa lista, numa fila para execução e tal. Tá? Quais são os passos, então, que envolvem essa questão da troca de contexto? Então, por exemplo, você tem uma tarefa A executando, tá? Ocorre a interrupção, lembrando que essa interrupção pode ser, estourou o tempo que ela tinha, aquele quantum lá que eu falei, ou ela precisa fazer a leitura de dados de entrada. Tá? Aí a tarefa é suspensa. Então, entra em execução a rotina do despachante, que é o cara que vai pegar e salvar todo o contexto daquela tarefa e carregar o contexto da próxima que vai ser executada. Então, o despachante ele salva todo o estado da tarefa A e ele salva o TCB dela também e ele atualiza todas as informações de gerência. E aí, ocasionalmente, tá escrito errado aqui, deixa eu já corrigir também. Ocasionalmente, o despachante ele consulta o escalonador, que é o cara que vai fazer a decisão de quem vai ser executado na sequência, para ver e botar a tarefa B para execução. A partir do momento que o escalonador diz, essa tarefa aqui é que vai executar, aí o despachante vai lá para aquela tarefa, que é chamada de tarefa B, e carrega o TCB dela na memória e tal, e aí reativa a execução daquela tarefa. Aqui tem uma ideia como se fosse uma linha do tempo. Tá? Então aqui tem o hardware timer, que é o tempo de hardware, tempo de processamento e tal. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa A aqui, em azul, ela está executando. Vamos supor que estourou o tempo dela, deu o quanto de tempo dela, e ela é interrompida. O que faz? A execução ele passa lá para a rotina de tratamento, que é o despachante, ele vai salvar o contexto TCB lá da tarefa A, e aí ele vai passar o tempo de execução aqui. Então, o tempo do despachante aqui em cima. Aí ele passa o tempo pro que ele está chamando aqui de scheduler, que é como se fosse o escalonador lá, o cara que vai decidir quem que vai executar na sequência. Tá? Ele vai devolver para o despachante, é a tarefa X que vai executar, aqui ele está chamando de tarefa B. Ele passa o tempo de execução aí para o despachante carrega a TCB da tarefa B, e aí inicia ou restaura a execução da tarefa B. E aí isso é feito a todo momento ali pelo nosso processador. O que deve se lembrar? Que a troca de contexto, como eu falei, ela pode ser ocasionada, provocada pelo fim do quantum ou por um evento de entrada e saída, por uma chamada de sistema. Lembra que eu falei de chamada de sistema, se não me engano foi na aula passada, falando lá das interrupções, exceções e tal,
ou até mesmo um erro de execução no processador pode fazer com que uma tarefa seja interrompida. E aqui um detalhe importante também para se levar em consideração. A frequência que acontece troca de contexto, ou seja, que você vai trocar as tarefas que estão em execução no processador, afeta também o desempenho do sistema. Ou seja, se você tiver muita troca de contexto, o desempenho do teu sistema também vai sofrer por causa disso. Então, a ideia é que, quanto menor for o número de troca de contexto, e menor for a duração de cada troca, você vai sobrar mais tempo lá no teu processador para você poder executar as tarefas em si. Tá? Então, normalmente, a troca de contexto nos sistemas atuais, Windows, Linux e tal, ela representa aí alguns microsegundos. É uma coisa que é muito rápido para ser executado. Porém, a execução do escalonador, que é aquele algoritmo que vai fazer uma ordem lá de tarefas, quem que vai executar em determinada ordem, essa é um pouco mais demorada se você tiver muita tarefa pronta para executar. Tá? Por isso que, em muitos sistemas operacionais, eles não executam o escalonador a toda hora que há uma troca de contexto. Por exemplo, nesse quadro aqui que eu mostrei para vocês, se fosse analisar aqui, a cada troca de contexto, ele está simulando como se o escalonador aqui tivesse um tempo de execução, ou seja, para ele decidir quem que vai executar. Mas, no geral, não é isso que acontece. Então, o escalonador, ele normalmente, ele é executado de forma periódica e ele já forma como se fosse uma lista das tarefas que vão executar e ele bota uma ordem para elas. Aí, a hora que há a troca de contexto, ele já joga a tarefa que está como próxima na lista. Não precisa ficar consultando o escalonador, ele não precisa ficar executando toda hora esse algoritmo. Então, normalmente, ele é executado de forma periódica e toda vez que ele executa, ele faz como se fosse tipo, uma reorganização daquela fila de tarefas, a partir do momento que vai entrando novas tarefas para executar. Tá? E aí, nesse caso, como eu falei, o despachante, ele salva a TCB lá da tarefa que foi suspensa e ele vai carregar a primeira tarefa que tiver naquela lista lá que foi decidida pelo escalonador. Isso, na teoria, economiza tempo lá e vai sobrar, na verdade, mais tempo de processamento para a execução das tarefas. Aí, a gente está falando de tarefa, então, quase deu a hora. Basicamente, existem algumas formas das tarefas serem implementadas nos sistemas operacionais. A gente pode ter a forma de processos, a forma de threads, jobs e várias outras denominações lá que a gente utiliza para fazer toda essa questão aí das tarefas nos sistemas operacionais. Eu vou deixar isso depois, vou deixar um material para vocês lá, como atividade para vocês lerem e ver essa diferença principal aqui entre as duas principais formas de implementação de tarefa, que é o processo e as threads. Tá? Então, aí, depois eu vou postar a aula para vocês lá no YouTube, no YouTube e no Google Class, vou postar o material junto. No material que eu vou postar, já vai ter lá a descrição do funcionamento dos processos e das threads. E aí vai ter uma tarefinha lá para vocês fazerem nesse sentido. Beleza? Basicamente o que eu tinha para mostrar da parte de gerenciamento de processo era isso. Quero saber se tem alguma dúvida aí, pergunta. Bastante informação. Isso aqui, de novo, ele está um pouco mais resumido, porque eu acabei juntando duas aulas, o conteúdo de duas aulas em uma só. Eu acabei tendo que resumir algumas coisas e tal. Como eu falei, acabou que sobrou poucas aulas para a gente ver a parte mais teórica lá dos sistemas operacionais, daí a gente vai ter que ver só as informações mais importantes, assim. Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação DSO.